Gostaria de começar a nossa conversa saudando a todos os companheiros do Centro Espírita Allan Kardec, casa onde tantas vezes foi recebido com tanto carinho e que aqui estamos novamente, agora através da mídia, para conversarmos a respeito desse tema tão importante para todos nós, que é a vida espírita, ou da vida espírita, ou a vida no mundo dos espíritos. Nós começamos a nossa conversa lembrando uma coisa muito importante para todos nós. Nós somos espíritos imortais. No túmulo de Allan Kardec, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, nós temos uma inscrição que diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, nós vemos nessa frase, nesse pensamento, nessa inscrição que ali está, algo que é muito importante para todos nós. É a nossa existência onde nós alternamos fases como encarnados, fases como desencarnados. E nesse pensamento que foi colocado, entre a morte física e o renascimento, conforme ali está, nós temos um período em que nós vivenciamos a nossa existência de espíritos na vida espiritual, ou no mundo dos espíritos. E nós sempre temos a curiosidade ou a necessidade de entendermos melhor como isso se processa. Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? Para onde nós vamos? Como nós vamos? Quando nós vamos? Então, são perguntas que sistematicamente o homem se fez através dos tempos e que a busca da resposta ou desse conhecimento é que nos leva a cada vez mais vivermos a nossa vida como encarnados da melhor maneira possível para alcançarmos a nossa destinação, que é a paz, a harmonia e a felicidade. Nós lembramos, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos é recordado, é relembrado, uma coisa que nós sabemos, né? Que o objetivo da reencarnação, de nós sairmos da vida espiritual para a vida corpórea, é nós caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição. Mas, para tal, temos que enfrentar as vicissitudes, as dificuldades da vida física. Então, nós vemos uma relação muito estreita entre a vida física, que nós estamos vivenciando, e a vida espiritual, que é para onde nós iremos quando deixarmos a nossa veste física. Desde todos os tempos, essa certeza de que existia algo que persistia após a morte física está presente no homem. Nos séculos passados, nos milênios passados, nós víamos, apenas citando um exemplo, na cultura egípcia, onde os que partiam deste mundo para uma outra situação, ainda desconhecida na época, eles eram sepultados junto com mantimentos, riquezas, escravos, tudo aquilo que durante o seu período anterior aqui presente, a ele fazia falta. Então, nós vemos não essa parte material para a vida espiritual, mas a preocupação dentro do entendimento da época de que a vida continua e que, dentro desse entendimento, essas coisas eram necessárias para a sua chegada à vida espiritual. Todos nós temos
diariamente uma experiência na vida espiritual. Porque quando nós dormimos, quando o corpo repousa, o espírito ele se liberta um pouco mais desse escafandro, dessa matéria mais densa que é o nosso corpo físico, e tem alguma experiência no plano espiritual. Essas experiências, quando nós conseguimos registrar, nós chamamos de sonhos. Não, eu não sonho, não, eu não me lembro, mas eu tive alguma experiência no plano espiritual. Encontrei com pessoas, amigas, queridas ou não, vivenciei experiências na vida espiritual. Então, isso é uma experiência diária para todos nós. Todos nós temos essa oportunidade a cada dia ou a cada noite, quando nós descansamos fisicamente e nos preparamos para uma outra etapa da nossa vida física. Então, isto é muito importante, mas como é essa vida espiritual, essa vida no mundo dos espíritos? Como é que isso se processa? As religiões, de um modo geral, que tratam desse aspecto, elas não se detêm nessa situação, porque elas vão até onde o nosso conhecimento nos permite e nós legislamos, nós fazemos as nossas regras dentro das religiões durante a vida física, mas não enveredamos pelo caminho da vida espiritual ou da vida dos espíritos quando deixamos o corpo físico. Isto veio para nós com o advento do Espiritismo, porque o Espiritismo foi uma revelação que nos foi trazida por aqueles que já viveram entre nós e que agora vivem na vida espírita, ou a vida espiritual, ou no mundo dos espíritos. E ali nos é trazida uma quantidade de informações muito grandes e que são importantes para todos nós. Se não vejamos, o tempo que nós passamos nesse intervalo entre uma desencarnação e uma nova encarnação, isto é, o tempo que nós passamos na erradicidade, o tempo que nós vivemos no mundo dos espíritos. Qual é esse tempo? Como nós podemos dimensionar esse tempo? Não podemos. Não podemos porque é tudo muito relativo. Nós temos períodos muito curtos para alguns, períodos mais longos para outros, séculos para outros tantos. Eu não vou dizer milênios, né? Mas também podemos chegar a isso. Então, esse período no intervalo entre uma desencarnação e uma encarnação seguinte, quando nós vivemos a vida espiritual ou no mundo dos espíritos, é relativa à nossa necessidade de despertarmos, de termos a consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos desenvolver em cada um de nós, das dificuldades que nós ainda necessitamos nos despojar, nos desvencilhar para continuarmos na nossa progressão, na nossa evolução, que acontece continuamente. O nosso tempo é diferente do tempo espiritual. Então, o intervalo de tempo entre uma desencarnação e uma reencarnação no plano espiritual é inerente à necessidade e à situação de cada espírito nesta situação de espírito errante ou na erraticidade. Mas, se nós passamos esse tempo todo na espiritualidade, para onde nós vamos? Qual é a nossa destinação? Nós ainda trazemos conosco algum atavismo, alguma coisa que até no subconsciente está registrado de experiências pretéritas. Vamos lembrar que o espiritismo, essa revelação espírita é muito recente. Então, nós ainda trazemos registros
no nosso pretérito, André Luiz, que nos trouxe tantas informações a respeito de como se processa essa vida, como nós utilizamos o nosso tempo na vida espiritual, ele, num livro, No Mundo Maior, ele nos coloca e faz uma comparação da nossa casa mental com uma casa material. E ele diz para nós que nós podemos dizer que a nossa casa mental, que é a sede do espírito, certo? É a mente, a sede do espírito, ela tem um porão onde estão arquivadas e guardadas todas as nossas experiências do pretérito. Ela tem a parte social, que é a vida normal, a nossa vida recente, a nossa vida atual, onde nós levamos, caminhamos através das nossas decisões, das nossas escolhas, da aplicação do nosso livre-arbítrio, e nós temos a nossa casa, o sótão. E esse sótão são as nossas aspirações para o nosso porvir, para o nosso futuro. Então, todas as nossas vivências, todas as nossas experiências pretéritas estão arquivadas nesse porão. Nós apenas não temos acesso a todas elas, apenas de quando em quando afloram algumas dessas informações. Mas nós não sabemos, não nos lembramos o que nós fizemos no último período quando estivemos na erraticidade. Mas nós estivemos em algum lugar. E exatamente nessa obra que nos vem por André Luiz, e também quando nós encontramos no Livro dos Espíritos tantas outras informações, nós vemos que a vida no mundo espírita, ou a vida espiritual, ela estará nos levando para grupos onde nós teremos afinidade pelo nosso comportamento, pelo nosso padrão vibratório, pela nossa necessidade ainda de despertarmos e nos livrarmos de alguma coisa material, porque o perispírito ele ainda tem camadas que nos ligam ao corpo físico que ainda são muito materiais. Nós lembramos, numa das narrativas de André Luiz, quando, já em nosso lar, ele deseja visitar a sua mãe, que está numa situação bem mais elevada de evolução. E para que ele possa, eventualmente, chegar até ela, ele tem que se despojar de camadas de perispírito mais materializadas para que possa alcançar onde ela está. Então, nós vemos que o nosso perispírito, que sempre estará acompanhando o perispírito, ou melhor, o espírito, falamos em perispírito e perispírito, sempre, sempre, sempre. Então, o perispírito, ele pode estar mais ou menos materializado, mais ou menos ligados à vida material. E esta ligação, ela irá determinar onde nós estaremos. Nós estaremos numa situação mais ligada à vida material ou numa situação mais ligada à vida espiritual. E aí nós temos as muitas moradas na casa do Pai. Quando nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º do Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai, repetindo ali esta afirmação que Jesus nos faz com relação à criação e aos mundos habitados materialmente e espiritualmente. André Luiz, na sua experiência que nos é trazida, e é uma referência para todos nós quando nós falamos em vida espiritual, ele faz uma referência a um local de sofrimento que ele vivenciou, que ele passou, quando, chegando ao plano espiritual, ele presta contas de uma vida desregrada que ele havia levado. E ele é acusado, inclusive, de ser um suicida, não por ter exterminado a sua vida, mas por ter, pelo seu desregramento
utilizado de forma indevida e incorreta e desperdiçado a sua energia vital, fazendo com que fosse antecipado o seu regresso à vida espiritual. Então, ele vai para uma zona de sofrimento, que ele denomina como sendo umbral. Então, um umbral é uma morada, vamos chamar assim, onde estão espíritos ainda se depurando, espíritos ainda numa fase de sofrimento. Não existe o umbral, existe umbral. Umbral são zonas de sofrimento. É como se fosse um prédio com vários andares e em cada andar nós temos estágios de sofrimento, estágios de bem-estar, certo? Que vão, à medida que nós vamos nos elevando, vamos nos depurando e vamos alcançando situações melhores no plano espiritual. Quando nós chegamos lá no terraço desse edifício, nós começamos a ter acesso, ou somos levados a um outro estágio que nós também conhecemos, certo? Que é nosso lar. Mas não existe o nosso lar. Não existe um lugar que nós somos levados e que ainda abriga e comporta espíritos numa situação já de não tanto sofrimento ou de uma possibilidade de trabalhar e de ser instrumento do plano maior para que possa ajudar a encarnados e a desencarnados. Vamos lembrar que nas palavras de Jesus, ele diz, Jesus se referindo a ele, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então, o trabalho é uma das leis naturais. E dentro do nosso processo evolutivo na vida espiritual, o que nos espera não é uma Campina Verde, com música suave, não. O que nos espera é muita atividade e a aplicação de uma das leis naturais, que é a lei do trabalho. É a lei do trabalho que nos levará a buscar o bem-estar daqueles a quem nós acessamos, a orientação. Nós temos junto de nós, todos nós sabemos, o nosso anjo da guarda. O que é o nosso anjo da guarda? O nosso anjo da guarda é um espírito que tem por tarefa, por missão, nos acompanhar, nos orientar, nos sugerir caminhos para que nós possamos adotar através da utilização do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, mas ele está trabalhando. Certo? Então, nós temos essa quantidade imensa, muitas moradas no mundo espiritual que abrigam os espíritos nesse período de erraticidade. São mundos temporários ou moradas temporárias para que nós tem porta de entrada e porta de saída. Então, isso não tem que prevalecer conosco, aquele conceito que nós ainda trazemos com certo atavismo conosco, do inferno, que só tem porta de entrada. Nós estamos estagiando numa determinada situação em que nós, pela nossa conduta anterior, pretérita, nos apresentamos. Mas nós também evoluímos, nós crescemos, nós entendemos, nós trabalhamos, nós adquirimos merecimento para estarmos em outra situação mais elevada e podermos efetivamente, aprendendo, colocar em prática esse aprendizado e sermos úteis na obra da criação. Vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, lá no final do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que Deus atua sobre a humanidade. Quando fala humanidade, nós estamos falando de encarnados e desencarnados, através dos homens encarnados e desencarnados. Então, na vida espiritual, o que nos espera é a oportunidade de nós praticarmos o amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Então, essa é a nossa destinação, é para onde vamos. Quanto tempo nós levaremos nessa vida errante, nessa erraticidade, vai depender de cada um. O processo de reencarnação, que é algo que é inexorável ainda dentro do nosso estágio evolutivo,
nós não permaneceremos na vida espiritual indefinidamente. Nós estaremos na vida espiritual aguardando um momento da reencarnação e nos preparando para essa reencarnação, porque nós aprendemos na vida espiritual para que nós possamos, ao reencarnarmos aqui, nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos lá. Nós evoluímos pelo conhecimento, mas para que realmente nós tenhamos em nós, no nosso íntimo, essa evolução, é preciso nós colocarmos em prática, e essa prática ela irá ocorrer quando aqui nós estivermos reencarnados. Então, quando nós estamos falando dessas moradas que abrigam esses espíritos na erraticidade, nós estamos falando de muitas moradas. Apenas citando alguma coisa que é do nosso conhecimento, nós vemos não apenas o umbral e não apenas nosso lar, mas só nos referindo, no caso aqui, ao nosso Brasil, certo? Ao nosso país, nesse país continente, nós temos aqui sobre o nosso território, no espaço que nos cerca, por isso eu botei essa imagem de fundo aqui, porque é o espaço que nos cerca, nós temos dezenas e dezenas de moradas ou de cidades espirituais que não são materiais, mas são criadas pela nossa mente, nós plasmamos isso e nós ali nos reunimos com outros espíritos afins. Então, nós temos conhecimento de mais de 50 cidades espirituais, mundos temporários, em que nós estaremos quando nos transportarmos da vida física e retornando à vida espiritual nessa etapa em que nós estamos, na certeza de que para cá retornaremos e para lá novamente iremos mais adiante. Então, isso tudo é muito importante que nós tenhamos, de tudo que nós estamos falando, tenhamos uma conclusão. E a conclusão é que nós, no plano espiritual, nós estaremos nos apresentando da maneira como nós deixamos a vida física. Quando nós desencarnamos, quando nós passamos pela morte física, que é inexorável para todos nós não nos tornamos sábios nem santos. Nós nos apresentamos na espiritualidade do mesmo modo que nós deixamos o corpo físico, fruto da nossa experiência, das nossas escolhas, daquilo que nós fizemos ou não fizemos enquanto aqui estávamos. Então, quando nós falamos na vida espiritual ou na vida no mundo dos espíritos, é muito importante que nós tenhamos presente e a certeza conosco que nós viveremos este período, essa etapa no mundo espiritual, como consequência daquilo que nós construímos no nosso hoje, na nossa atualidade, na nossa oportunidade atual de aqui estarmos e de aqui agirmos, nos transformando e trabalhando na nossa depuração, na nossa reforma íntima, na nossa busca de abandonarmos as nossas imperfeições e assimilarmos as virtudes. Então, esta conclusão ou essa percepção, ela é fundamental para todos nós, porque conforme nós lembramos aí, o objetivo da reencarnação é nós caminharmos na direção de nossa destinação, que é a perfeição. Então, isto é que tem que estar muito presente em todos nós, porque é aí que está todo o segredo do nosso amanhã. É aquilo como nós vivemos hoje
que determinará o nosso amanhã. É que determinará como nós nos apresentaremos diante da nossa consciência, porque o nosso juiz é a nossa consciência. E a nossa consciência, ela tem um conhecimento muito perfeito, muito completo daquilo que nós fizemos e daquilo que nós não fizemos e deveríamos ter feito. E isto determinará a situação em que nós nos encontraremos no mundo espiritual, para onde inexoravelmente nós retornaremos. Então, é muito claro para todos nós que a vida no mundo espiritual é uma consequência da vida que nós levamos aqui, porque aqui nós estamos estagiando para alcançarmos patamares mais elevados, morais, porque só tem os valores morais, o restante da vida material fica por aqui mesmo. Certo? A única coisa que nós levamos, e aprendemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, as únicas propriedades de cada um de nós são o nosso conhecimento e a nossa evolução moral. Então, nós aqui estamos colocando em prática o conhecimento para alcançarmos patamares mais elevados de estágios de avanço moral, de evolução moral. Então, essa é a razão de nós estarmos aqui nos preparando, na realidade, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E dentro desse caminhar, nós lembramos que, no Livro dos Espíritos, quando nós falamos das ordens dos espíritos, da questão 100 a 113, nós vimos que nós temos ali 3 ordens, 3 estágios: os imperfeitos, os bons e os puros. E nós ainda estamos enquadrados perfeitamente e claramente nessa ordem dos espíritos imperfeitos, quando nós ainda somos portadores de tantas imperfeições, de tantos desvios na nossa conduta, que nós temos que trabalhar nelas. Certo? E é por isso que também no Livro dos Espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos traz um convite para um autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Então, nós estamos aqui com uma tarefa de definir, de detectar em cada um de nós as nossas imperfeições, para que nós possamos, compreendendo que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui com uma responsabilidade, um compromisso de alcançarmos patamares evolutivos mais e mais elevados. Então, quando nós compreendemos isso, nós buscamos em nós as necessidades que nós ainda apresentamos, para que possamos, trabalhando nelas, possamos desenvolver ou corrigir algumas imperfeições de que ainda somos detentores, para que nós possamos, cada vez mais, adquirirmos a leveza da perfeição. Quando nós vemos essas ordens dos espíritos, nós vemos que os espíritos desencarnados, né, logicamente, os espíritos, eles evoluem, e essa é uma lei natural, é a lei do progresso, que é inexorável. E a lei do progresso se apresenta em todos os momentos da criação, porque é uma lei natural, uma lei de Deus. E a ela está submetida e sujeita a toda a criação. Então, nós temos que, entendendo essa vida espiritual, aquilo que nos é possível acessar, nós possamos concluir de que nós estaremos no nosso amanhã, e é o amanhã de todos nós, quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós estaremos numa situação que nós conquistamos ou não aqui, nesse período na vida física onde nós nos encontramos. E sabedores desta situação, dessa característica, ou dessa consequência
daquilo que nós fazemos hoje e que irá se apresentar no nosso amanhã, nós temos uma responsabilidade conosco de nós nos prepararmos para o nosso amanhã. Nós estamos aqui para buscarmos cada vez mais nos liberarmos das nossas imperfeições. Existe um provérbio oriental que é muito interessante, eu gosto muito, que diz o seguinte, com relação à encarnação e à desencarnação, a chegada e a partida desse nosso mundo. E diz assim esse provérbio: quando tu aqui chegaste, todos sorriam, felizes pela tua chegada, só tu choravas. Leva a tua vida, age durante a tua vida, para que quando daqui partires, retornando à vida espiritual, todos chorem a tua ausência, só tu sorrias pelas conquistas que fizestes durante esse período. Então, essa é a nossa reflexão com relação a esse tema. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos numa fase da nossa vida que é eterna. A nossa vida, o espírito é imortal. Nós somos espíritos. Eu sou um espírito. Eu não sou o Aloysio, eu estou o Aloysio. Então, nós aqui estamos nos preparando para o nosso amanhã. É o que o Chico, certo, dentro da sua sabedoria, ele nos acena com a seguinte reflexão. Eu não posso mudar o passado. O passado é um momento apenas de reflexão, de conhecimento e de referência para que eu possa alterar alguma coisa na minha atitude. Eu não posso mudar o futuro porque ele não existe, mas eu só posso mudar o meu hoje para construir um bom amanhã, quando nós, então, nos apresentaremos diante de nossa consciência no plano espiritual e nós teremos, então, essa oportunidade de, não com tanta ênfase, certo, mas pequenininhos ainda que somos, nós podemos dizer, como disse Jesus, eu venci o mundo. Então, meus amigos, vamos entender que o nosso amanhã é a vida no mundo espiritual. E que essa vida no mundo espiritual será uma consequência, será algo que diz respeito ao nosso hoje, ao nosso agora. Então, com essa certeza, com essa compreensão, vamos trabalhar no nosso hoje para que tenhamos amanhã aquela vida que todos nós queremos e almejamos e que vamos alcançar uma vida de muita paz. Muito obrigado pela atenção de vocês e continuemos na nossa luta. Obrigado.